Abra em sua Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 25, para a nossa meditação nessa noite, a qual eu quero falar sobre a importância da vigilância na vida de um cristão. O cristão que não vigia, ele perde as batalhas. Número capítulo 25. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Aleluias! Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Somente até aí. Feche os seus olhos. Eterno Deus, te agradecemos. Acabamos de ler a tua santa e soberana palavra. Pai, palavra essa que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma, o espírito e juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ó Pai amado, eu lhe peço nessa noite, leva a nossa mente cativa ao Senhor mais uma vez. Prepare, Senhor, os nossos corações para receber a porção da tua palavra, e que o teu nome seja glorificado mais uma vez nessa noite, e a igreja diga amém. Amém. Glórias a Deus. Tome o teu assento, por gentileza, e vamos nessa noite apreciar a palavra do Senhor. E como sempre, agradeço pela atenção que vocês têm dado a cada culto e a cada mensagem concernente à palavra do Senhor. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que fala da nação de Israel que se prostituiu com os moabitas. Porém, antes de tratar desse assunto, eu quero levá-lo a compreender alguns pontos importantes para que eu e você, como servos do Senhor, venhamos obter vitórias em nossas batalhas. É muito importante e é fundamental compreendermos que nós estamos em uma batalha. É muito importante você entender que você, a partir do momento que você nasceu, você já foi tendo batalhas. Você foi enfrentando obstáculos. E quando você aceitou o Senhor, a situação se tornou talvez para alguns até mais difíceis. As coisas se apertaram, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. E é importante nós entendermos que nessa batalha nós só iremos prevalecer. O homem só vai prevalecer nas batalhas com o Senhor. É o Senhor que nos garante a vitória. É o Senhor que vai à frente do seu povo. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós nos alistamos em seu exército. Porém, é Ele que dá a vitória. Porque Ele nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca foi derrotado e jamais será derrotado. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Então, em Cristo, eu sou vencedor. E a primeira batalha que o cristão ele precisa entender, que ele precisa vencer é na mente. É na consciência, no subconsciente. Ele precisa entender e estar convicto de que ele é vencedor. De que ele nasceu para vencer. De que ele está escondido em Cristo. E quando nós estamos escondidos em Cristo, nós seremos vencedores, campeões. É por isso que Jeremias ele diz:
pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Salmo 91 diz que aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem vitória e tem descanso. Você vai encontrar diversas vezes os apóstolos falando de batalha e Jesus falando que devemos ser vigilantes, porque nós estamos combatendo, nós estamos lutando contra um adversário. O adversário atual é aquele que é príncipe deste século. É ele que está agindo no mundo hoje. Então eu preciso conhecer as artimanhas, as formas que esse inimigo ou o meu adversário ele age, para que eu venha detectar e neutralizar essas armadilhas do inimigo. Aleluia. Jesus ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro e Paulo, por diversas vezes, ele diz: vigiai incessantemente. Eles falam: orai e vigiai sem cessar, porque o vosso adversário está ao derredor, rugindo como se fosse um leão, tentando arrumar um espaço para tragar-nos. Mas Pedro ele diz: resistir a ele e ele fugirá de vós. Estás firme e ele vai fugir da tua presença. Então a vigilância para um soldado ela é fundamental na vida de um soldado. Nenhum soldado vai para uma peleja e vai ficar de guarda em um ponto específico e ele vai ficar ali tosquenejando, piscando, dormindo. Não, o soldado ele precisa estar atento para a peleja, porque ele não sabe o momento em que o adversário vai atacar. Jesus ele fala por diversas vezes, ele diz, João capítulo 10, verso 10, ele diz: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Aí Jesus ele pega e diz: mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Mas nós percebemos que o adversário, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus ele diz: se vós soubesse a hora em que o ladrão viria, estaria vós atento. Jesus ele diz que se nós soubéssemos que o ladrão vai vir, nós vamos estar acordados. Nós não vamos dar moleza para o adversário. O Senhor ele volta e ele diz: estejai-vos despertos, atentos, vigilantes, porque não sabeis a hora que o vosso Senhor virá. Então eu preciso estar atento, eu preciso estar vigilante e eu preciso conhecer o meu adversário. Porque Satanás ele não é adversário de Deus. Ele é meu e teu adversário. Ele é adversário da criatura, daquela criatura o qual Deus criou e deu a ele todo o domínio em suas mãos. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor colocou nas tuas mãos domínio, autoridade. E sabe qual é o ponto do adversário? Sabe o que o inimigo, a trama do adversário, sabe o que ele planeja? Dominar o homem. Ele quer dominar o homem, porque uma vez que ele domina a mente do homem, ele vai falar através do homem, ele vai agir através do homem, ele vai fazer com que a glória que deveria ser para Deus venha para ele. Então, o adversário da nossa alma, ele quer escravizar aquilo que Deus criou. Em Gênesis, a palavra do Senhor diz que o Senhor criou o homem e deu a ele poder, autoridade e domínio sobre todas as coisas.
sobre os animais no campo, sobre os peixes nas águas, nos mares, sobre as aves do céu, sobre as árvores do campo, sobre a geografia, o universo. Deus nos deu poder. E uma vez que eu perco esse domínio, esse poder, eu vou estar livre para fazer a vontade daquele que é inimigo de Deus, através de nós. E é importante nós entendermos isso, porque ninguém vai para a batalha assim, despreparado. Paulo, então, ele fala lá em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Abre comigo sua Bíblia ou acompanha no telão. Diz que, no verso 10, diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e que venhamos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós venhamos estar preparados contra as astutas ciladas do adversário. Então o inimigo tem umas ciladas, astutas ciladas do adversário. E eu preciso me revestir com a armadura de Deus. Agora Paulo, então, ele pega e escreve a 1 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10, e no verso 4 em diante, Paulo ele está dizendo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só para você ver, as nossas armas não são carnais. As nossas armas, elas são espirituais, porque o nosso adversário, ele é espiritual. E por isso que Paulo ele diz: a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Outra versão está dizendo: não é contra seres humanos, mas contra Satanás, principados e potestades. Um ser espiritual que age com astúcia para tentar dominar-me, para tentar fazer com que eu venha a usar de armas carnais para poder perder a batalha. Olha para o teu irmão e diga para ele: as suas armas não são carnais. Ou o quê? Ou seja, você não tem que fazer ou revidar da maneira que eles estão fazendo com você, com que pessoas estão fazendo. É importante nós entendermos que o inimigo, como eu disse, ele quer dominar o homem, porque ele vai agir através do homem. Quando o homem está dominado, quando o homem ele está dando espaço para o adversário, é por isso que Paulo ele diz que enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu estou cheio, eu não tenho espaço para mais nada. E quando eu não estou cheio, eu tenho espaço para alguma coisa. Então a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele vai completar esse espaço e ele vai agir através deste homem ou dessa mulher. Ele vai agir através dele no quê? No falar, no proceder, no comportamento. Essa pessoa, é importante você entender que ela não está possessa, mas ela está dando lugar e espaço para o adversário agir através de si mesma. Ela está dando espaço, legalidade, e então entra as obras da carne, em que essa pessoa vai mentir, essa pessoa vai defamar, essa pessoa vai prostituir, essa pessoa vai entrar em vícios de droga, de bebida e qualquer tipo de vícios. Então a pessoa vai ficar presa em áreas da vida, à mercê do inimigo, e então essa pessoa está sendo usada pelo adversário. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. É por isso que lá em João capítulo 3 fala que nós precisamos nascer de novo.
um nascimento genuíno, verdadeiro, uma transformação que só há em Cristo Jesus. Nascer de novo, o que passou, passou, e aonde abundou o pecado, superabunda agora a graça de Deus, e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e eu vou caminhar por uma novidade de vida. O que eu fazia, eu não faço mais. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou luz. Luz não convive com treva. Luz, ele espanta a treva, ele impede que a treva se apareça. Essa é a diferença. Então eu preciso entender, detectar, porque ninguém vai para a guerra e fica aí, os Estados Unidos não manda ninguém para uma guerra sem antes saber quem é o adversário. Quem está do outro lado. Como que vai ser? Josué mandou espias para ver como que era a terra de Jericó. Moisés mandou espias para ir na terra para averiguar se a terra realmente era uma terra que manava leite e mel. Eu preciso saber como que o adversário ele age. Ele age através de mentira. Ele age através de uma conduta errada. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Mas Jesus, ele dá vida em abundância. Ele dá vida em abundância. Então eu preciso entender, irmãos. A igreja do Senhor, você precisa detectar. É por isso que Paulo ele diz, os fortes suportam os fracos. É por isso que nós precisamos crescer a cada dia, amadurecer em Cristo Jesus, para que venhamos atingir a estatura perfeita de um varão. E eu preciso saber como que o inimigo vai agir para tirar a minha paz. Como que ele vai tentar adentrar na minha vida, na minha casa, no meu ministério, através de palavras. E você vai detectar e vai dizer, opa, aqui não. Essa armadilha eu já descobri. Dessa forma eu já não caio mais. Eu não vou mais revidar. Eu não vou mais falar essas palavras. Eu vou agir diferente. Eu estou detectando. E quem vai te ajudar? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar o discernimento para entender. E não é difícil, meu irmão. Jesus ele diz, olhe para a árvore. Você vai colher os frutos da árvore. Olhe para a conduta. Olhe para aquelas pessoas. Quais são os frutos desta pessoa? Quais são os frutos que eu estou colhendo desta pessoa? Então eu vou saber que árvore que é. Uma árvore só vai produzir frutos bons e frutos, como João Batista diz, frutos dignos de arrependimento, quando ele está dizendo para os hipócritas e fariseus, João Batista está dizendo, arrependei-vos, e que venham dar frutos dignos de arrependimento. Me mostre os frutos, me mostre a diferença, porque uma árvore ela tem que ser plantada em um local onde a terra é boa, senão ela não vai produzir coisa boa. Se a árvore está em uma terra seca, ela não vai produzir nada bom. Ela tem que ser mudada de local. Por isso que fala de mudança, de transformação. Terra seca em mananciais de águas. Terra seca em terra fértil. Aonde não chove, vai passar a chover. A terra seca mata, mas a Bíblia nos fala que uma árvore, ainda que ela for cortada ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Ela vai voltar a ter vida. Então eu preciso detectar qual é a ação do adversário. Como que ele vai tentar? Como que você tem lidado com as suas batalhas? Em que áreas da sua vida talvez você sabe que você falhou, você sabe que você caiu, você sabe que você deu espaço e o inimigo ele vem de sola. Aí depois logo o Espírito Santo te traz a memória e diz, você vacilou nisso,
Você deu, né, como diz aí, você deu mole, você deu espaço. E Ele não vai perdoar. Aí vem a culpa. Aí vem um sentimento de culpa, de tristeza. Porque você sabe que você fez erro. Porque o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Ele vai levá-lo a entender, ao arrependimento. Então eu preciso saber como que o adversário ele age. As suas artimanhas. Ele vai tentar oferecer algo para as nossas vidas, para nos tirar da presença do Senhor. Porque Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe áreas da tua vida que você ainda não tem um domínio. É por isso que Paulo ele diz, vocês precisam ter o domínio próprio, porque é fruto do Espírito. Domínio próprio. Paciência, tolerância. É por isso que o domínio próprio é fundamental. Porque o inimigo ele vai tentar tirar a tua paz, tirar a tua alegria, minar a tua fé. Ele vai tentar desanimar você. Ele vai colocar empecilhos diante de você. Ou ele vai abrir uma porta maravilhosa para você. E aí você vai olhar e vai dizer, é Deus. Só que essa porta vai te distanciar da presença dele. Nem tudo que parece bom é de Deus. É por isso que eu tenho hoje o nosso amigo Espírito Santo. É por isso que eu dobro meu joelho e oro ao Senhor para Ele revelar se eu devo ou não devo, se faço ou não faço. Então eu preciso entender que o inimigo ele age essa astúcia do adversário. E eu preciso estar atento. Eu preciso estar vigilante. Porque não é difícil de detectar. Não é difícil. Você vai olhar em Gálatas e você vai perceber Paulo ele falando das obras da carne. Obras da carne, basta você olhar e você vai perceber. Prostituição, fornicação, mentira, lascívia, sensualidade e tantas outras coisas, bebedice, glutonaria, e você vai percebendo que isso está presente, e nós logo detectamos. O Espírito Santo ele não age dessa forma, mas ele age com fruto do Espírito, mansidão. Ele age com hospitalidade, com amor, longanimidade. Então eu preciso detectar. Olha para o teu irmão e diga para ele, você não pode sair para a peleja de qualquer jeito. Você precisa detectar. Você precisa saber como lidar com essa situação. Orgulho, altivez. É por isso que Paulo ele diz, vai despedaçar toda a altivez. Toda altivez. Aquele sentimento de superioridade. Eu sou melhor, eu falo melhor. Isso é obra da carne. Não é Espírito Santo. Isso é obra da carne. Eu quero estar no primeiro lugar. Eu quero estar no outdoor. Eu quero que todos batam palma. Eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é obra da carne. Isso está claro. Qualquer pessoa que você conversar, que está agindo com essas características, você logo percebe que não está em espírito. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 6, 16 e 19. Olha que palavra linda. O Senhor está dizendo, tem 6 coisas que eu abomino, detesto, mas a 7ª eu abomino. Aí o Senhor está dizendo, há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que Ele abomina. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras,
E a sétima, o que semeia contenda entre irmãos, ele abomina obras da carne. Quando você encontra situações assim, você logo percebe, você não precisa de ser muito religioso, conhecedor da palavra, para você saber. Olhe para a árvore. Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Muitos é bijuteria. É caco de vidro. Está brilhando, mas não é coisa boa. Paulo, ele diz a Timóteo que numa grande casa há vaso de ouro, de prata, de bronze e de pau, de madeira. Uns para honra, outros para desonra. E eu preciso detectar, entender, compreender a ação do adversário. Porque ele vai tentar, Rodrigo, em áreas da nossa vida, irmão Carlos, que ele e você sabem. Que ele e você sabem. O homem, ele mostra quem ele é quando ele está sozinho. Quando ele está diante do espelho. Quando ele olha para si mesmo. Quando ele observa ele mesmo, as suas próprias atitudes. Então ele vai dar conta daquilo que ele está fazendo diante de Deus. Então nós encontramos aqui que o inimigo, a sua astúcia e o seu jeito de trabalhar, a tua forma de trabalhar, ele tentando em todos os tempos, em todo momento, dominar o homem em áreas da vida. Dominar o homem. Lembra do Gadareno? Gadareno, ele era dominado por uma legião de demônios. E quando o Senhor Jesus chega ali e liberta aquele homem, os demônios foram para aquela manada de porcos que estava ali. E todos eles se precipitaram, quase 2.000 porcos caíram na ribanceira e morreram. Mas o alvo do inimigo é o homem, porque ele vai atingir a Deus quando ele está dominando o homem. E nessa noite, o foco da mensagem é você entender com quem que você está lutando. Para você não ser pego nas mesmas armadilhas. Cair nas mesmas ciladas. E depois ter que engolir novamente e ter que ficar pedindo perdão e perdão na mesma situação. Precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos realmente saber que a nossa luta é diária e eu preciso estar vigilante. A palavra do Senhor diz: despertai-vos, vós que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente, como Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, tem muitos fracos e doentes dentro das igrejas. Pessoas que não entendem, acham que a luta é contra A, é contra B, acha que a luta, como diz uma outra versão em Efésios, é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades, é contra seres espirituais, que você vai vencer em espírito, aleluia, vivendo em espírito, porque só iremos agradar a Deus em espírito, porque essa obra dessa carne não serve para nada. É por isso que há uma constante luta entre a carne e espírito, porque a carne quer, mas o espírito diz não. E aquele que eu alimentar vai ser mais forte. E aquele que eu me alimentar vai adquirir mais força. Se eu caminhar para o Espírito, as obras do Espírito, os frutos do Espírito, então eu vou ter o domínio diante de qualquer situação. Domínio sobre qualquer situação. E é por isso que a palavra do Senhor ela é linda, maravilhosa, onde a palavra do Senhor diz que os espirituais tudo discernem, mas por ninguém é discernido. Aleluia. Porque os carnais não discernem nada, enquanto os espirituais tudo discernem. Porque quem é espiritual, ele tem os olhos bons. Quem é carnal, ele tem os olhos maus. Tudo que ele olha não está bom.
tudo que ele olha não está legal. Tudo que ele olha não dá resultado. Mas quem é espiritual, ele olha e ele diz: Deus vai usar aquele vaso, Deus vai usar aquele irmão, Deus vai levantar aquele outro. Ele não tem chinelo, ele não tem dente, não me importa. Deus é Deus que faz e que opera. Esse é o espiritual, que conhece a palavra e diz: Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis e desprezíveis para aniquilar aquelas que pensam que são. Esse é o espiritual. Ele sabe que Deus está à procura de homens e mulheres espirituais. E se Deus está à procura, porque não é tão fácil encontrar. Porque Deus é espírito. E convém que aqueles que o adorem em espírito. Então é importante você entender. Você não pode brincar nesse exército. Você não pode dar lugar, você não pode dar espaço. Um espaço é suficiente para o inimigo destruir uma casa. Um pequeno espaço é suficiente para o inimigo destruir o ministério que Deus tem na tua vida. Um espaço pequeno é suficiente para o inimigo colocar o teu nome na lama. Porque o inimigo, ele quer destruir, matar, roubar. Ele quer eliminar. Ele não está de brincadeira. E eu preciso estar atento. Pastor Arnaldo, o que isso tem a ver com Números 25? Se você pegar o teu livro, a tua Bíblia, e você voltar lá em capítulo 22 de Números, você vai perceber que a nação de Israel, ela está no caminho de um deserto. Ela está andando. No capítulo 21, no verso 21 de Números, você vai perceber que a nação de Israel vai pedir aos amorreus, aos medianitas, aquele povo que está ali, para passar no meio da terra. E Israel diz para eles assim: olha, nós não iremos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos passar na estrada real. Nós não vamos parar para beber da água do poço. Nós não vamos nos desviar para as vinhas de vocês. Nós só queremos passar aqui. Deixa-nos passar. E o texto nos diz aqui nos versículos 21 e 22 que eles não deixaram, pelo contrário, eles foram para o deserto contra Israel. Sabe o que Deus fez? Deus destruiu aquele povo, os amorreus, e deu todas as cidades deles para Israel. Agora você percebe que os moabitas, eles estão no capítulo 22, do verso 1, verso 2, o capítulo 23 e o capítulo 24. O rei dos moabitas, um homem chamado Balaque, ele está com medo, ele está preocupado, ele está dizendo: esse povo é um número muito grande, e se eles forem passar aqui, eles vão ser como um boi que come toda a erva do campo. Nós estamos perdidos com esse Israel. Então ele vai chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E aonde eu quero chegar? Balaão é um profeta. Balaão é um homem que naquele período ele abençoava ou amaldiçoava. Balaão era um homem que começou bem e terminou mal. Balaão era um homem que começou temente a Deus e se desviou por causa da riqueza, por causa do dinheiro, por causa de honra, por causa de querer ser abençoado. A Bíblia nos fala que Balaque enviou mensageiros a Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão começa bem dizendo: não posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou.
Balaão, ele está temente, ele está obediente, dizendo, eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Aleluia. Porque o que tem por aí, Deus manda falar A, e eu falei isso lá em Astória outro dia, e o fulano, o profeta, fala B, fala C e fala D. C, B, C e D é dele próprio, não é de Deus. De Deus é o A. Se Deus mandou falar uma coisa, é uma coisa. Deus não tá no negócio de falar nas outras coisas. Balaão, ele começa dizendo, abençoando, e todas as vezes que ele vai abrir a boca, Deus então coloca a palavra na boca dele e ele abençoa. E é por isso que você encontra ele mesmo dizendo, eu não posso, não vale nenhum encantamento contra Jacó, contra esse povo. Esse povo está abençoado. Como eu posso detestar se Deus não detestou? Balaão começa mal, bem, termina mal. Balaão se corrompe por causa de riqueza, por causa de dinheiro. A Bíblia nos fala que muitos se desviaram por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Hebreus capítulo 12 diz que o inimigo, ele tem nos rodeado, ele tem tentado nos pegar em embaraços da nossa vida. E eu preciso estar atento, porque Balaão, ele caiu na armadilha de Balaque. Balaque, ele representa o adversário da nossa alma. Balaque representa aquele que quer negociar. O que você mais encontra hoje em dia são pastores que negociaram a sua fé. Cantores que negociaram o seu ministério. Pessoas que se entregaram. Pessoas que começaram bem, mas se lambuzaram no decorrer do ministério. No decorrer da vida. O que você mais encontra. Não conseguiram permanecer fiel. Não conseguiram. Não, eles tiveram que seguir por outro caminho. Em Apocalipse fala, em capítulo 2 de Apocalipse, verso 14, fala a igreja de Pérgamo. Fala que o Senhor tinha contra a igreja de Pérgamo, que eles estavam aceitando os conselhos de Balaão. Capítulo 31 de Números, você vai encontrar que Balaão, ele morre. E além dele morrer, ele havia dado conselhos para Balaque. E qual era o conselho? Capítulo 25, verso 1 e verso 2. Esse foi o conselho de Balaão. Balaão disse o quê? Eu não posso amaldiçoar esse povo, Balaque. E Balaque disse para ele assim, vai embora para a tua terra. Ele bate as mãos e diz, desapareça da minha frente. Não vou te honrar. O que eu te prometi, eu não vou te dar. Porque Deus impediu você de ser honrado. O inimigo ainda quer culpar a Deus. Escute isso. Você vai entender isso agora. O inimigo, ele vai tentar dizer para você que você não está abençoado porque você está servindo ao Senhor. O inimigo vai chegar para você na cara dura e vai dizer, você está aí arrastando a botina porque você está servindo ao Senhor. Foi isso que Balaque falou para Balaão. Você está assim, Balaão, volta para a Mesopotâmia, volta para a tua terra, porque o Senhor te impediu de ser abençoado por mim. Você vai continuar aí nesse trabalhinho aqui na América, você vai continuar aí nessa vidinha, você está assim, sabe por quê? Porque você está servindo ao Senhor. O inimigo, ele faz isso. O inimigo, ele quer humilhar. O inimigo, ele quer dizer para as pessoas, olha, eu posso te dar, eu posso te abençoar se você me adorar. Ele fez isso com Jesus, ele não vai fazer isso com você e comigo? Ele vai tentar fazer de tudo para roubar você de Deus. Porém, o que você tem garantido é a vida eterna. Aleluia. Não é pão, não é dinheiro, não é prata, não é ouro que vai impedir a nossa salvação. A nossa salvação está escondida em Cristo Jesus. Aleluia. Precisamos do dinheiro, precisamos do pão, precisamos comer, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor garante aos seus o pão de cada dia. Aleluia. E eu não posso trocar essa confiança em Deus
por berganha do inimigo. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que tomar o cuidado, ser diligente no sentido de não trocar aquilo que Deus tem para a minha vida com horas ou com situações que venham me beneficiar hoje. Mas eu não sei amanhã. Capítulo 25, você então encontra o quê? Que Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Sabe quem deu esse conselho? Balaão. Abre sua Bíblia comigo, 31 de Números, verso 14. Verso 14. 31. Verso 9. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo de toda a presa de homens e animais. E trouxeram a Moisés e Eliezer, o sacerdote da congregação dos filhos de Israel, cativos e presos, e despojo para o arraial de Campinas, de Moabe, que estão junto do Jordão de Jericó. Não é esse versículo. Verso de 16, 15. Moisés disse: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão, ele não consegue amaldiçoar, sabe o que ele diz? Ele dá um conselho. Coloque as mulheres, as moabitas, mulheres lindas, para conquistar os príncipes de Israel. 1000 príncipes. 1000 homens que eram cabeça das tribos de Israel tiveram relacionamento com as mulheres moabitas. E no capítulo 25 você encontra que Deus chega para Moisés e diz: mande matar todos eles, porque eles se prostituíram diante de mim. Naquele dia caiu 24.000 homens, morreram, porque havia uma praga no meio do povo de Israel. Um conselho que o inimigo conseguiu para agir e se infiltrar dentro de uma nação. Mas ali estava a presença do Senhor, dizendo que no meio da congregação dos justos, os pecadores não permanecem. Foram mortos. Foram dissipados. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero te dizer é que você precisa estar atento. Que o inimigo ele vai arrumar um jeito de tentar fazer você cair. Ele vai tentar uma forma de tentar laçar você. Ele vai tentar arrumar um meio de fazer, de roubar a tua coroa, de impedir você de caminhar. E você precisa estar atento. Você precisa estar ligado naquilo que o Senhor está fazendo, está falando. Santidade, vida com Deus. Israel prevaricou. E Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4 em diante, que naquele dia, 23.000, porque depois ele iria contar os 1.000 que eram os cabeças das tribos. 24.000 caíram porque eles prevaricaram contra o Senhor. Escute isso. Seja vigilante. A tua caminhada cristã depende da tua vigilância. Seja tardio em falar. Tem pessoa que não vigia, fala demais. Fala além. Fala o que não deve.
e depois tem que ficar pedindo, já lançou as palavras. Palavras causam danos. Há poucos dias, uma pessoa morreu por causa de uma fofoca, uma mentira no Brasil. Palavras criam problemas. Palavras geram ações demoníacas da parte do inimigo. Uma palavra é suficiente para acabar um relacionamento, uma amizade. Situações, você precisa estar atento com as artimanhas do inimigo. Você precisa estar buscando esse discernimento a cada dia na presença do Senhor. Se você andar com vigilância, você vai perceber que as coisas vão ficar mais fáceis na tua vida. Você vai pensar primeiro. Você não vai ouvir o que pessoas falam sem testemunho. Você vai, que a Bíblia nos ensina assim. Você vai falar, tem que ter testemunho. Você tem que trazer alguém. Você tem que estar ciente. Você precisa perceber aqui em Provérbio que Deus abomina, Deus detesta situações que venham ser usadas pelo inimigo. Eu e você precisamos estar atentos a isso. Esteja atento. Esposo e com esposa, matrimônio, casa, pais e filhos, estejam atentos, para que você venha detectar aonde está a falha, aonde está a legalidade que o inimigo está agindo. E aí muitos não prevalecem, muitos não vencem, muitos estão sem vitória. Porque as pessoas saem da igreja, e às vezes mal saem da igreja, já deram espaço para o inimigo. Isso é o que acontece. Mal saem da presença do Senhor, mal descem as escadas, mal entram em seus carros, mal chegam em suas casas, já estão dando espaço para o inimigo. Irmãos, estejais atento, vigilante contra as astutas ciladas do inimigo. Será que não dá para perceber que são dardos inflamáveis do maligno? É por isso que Paulo ele diz, aonde está o escudo? O escudo que você vai apagar os dardos inflamáveis do maligno? Aonde está a espada para você lutar, que é a palavra? Aonde está? Aonde está o capacete da salvação para proteger a minha mente, os meus pensamentos, para que eu não venha deixar nenhuma flecha do inimigo fazer eu pensar, achar? Não adianta pensar e não adianta achar. Não resolve. É sofrimento. Mas o Senhor, nessa noite, a palavra para você é essa: estejais atento, vigilante, para você não perder a batalha, para você vencer todas as batalhas no nome de Jesus, para você vencer esses obstáculos, para você não parar diante dos obstáculos que virão diante de você, porque vai vir, e você precisa estar atento. Aleluia. Vamos colocar de pé, nosso irmão Rodrigo. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar, porque Deus, irmãos, ele é justo. Não se preocupe com questões loucas, não se preocupe com pessoas, eu vou falar, irmão, isso é conversa, porque Deus é justo, e Deus te conhece e me conhece. Deus é justo. Deus, ele sabe quem é você. Deus, ele olha e diz, eu não vou detestar ele, eu amo ele. Eu não vou amaldiçoar, eu amo ele, eu vou abençoar, já está abençoado. Glória a Deus. E não vale nenhuma outra palavra contra ele. Agora, Balaão pode arrumar um meio de levá-lo a pecar.
Foi o que aconteceu com Israel. Israel, ele não é